vai faltar dinheiro e recursos ou para a família da pessoa, ou para a empresa da pessoa, ou a estrada que a pessoa usa, ou o ônibus que ela usa, enfim. Vai faltar dinheiro para o posto de saúde, para a escola municipal, para a segurança pública, enfim. São tantos números tão altos que vão ter que ser alocados e que, se não vier, o governo vai ter que priorizar algumas coisas e vai faltar em outras. Então, só trouxe esses números básicos de arrancada aqui para dar uma noção do problema. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, gurizada, podcast sobre gestão e empreendedorismo mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado está a Érica Martins, que não está conosco hoje, mandar um grande abraço para a Érica. E tá comigo, fazia tempo que não vinha para cá, o Vinícius Juste, nosso papai do ano aqui. A gente deu uma licença paternidade, mas agora voltamos, né? Voltamos ativa 100%. Buenas, eu vou puxar o jargão da Érica. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem nos escuta a qualquer momento aí do seu dia. Cara, vou mandar um beijo pro meu filho, né? Primeiro programa que ele vai poder escutar do papai, então um beijo, Luca. Aí só, hein? Depois de uma licença. Tá quase saindo uma lágrima aqui. Viu que só? Que isso? Ah, Nossa senhora, muito bom. Mas eu gostei que o Café Empreendedor, ele deu uma licença paternidade de 75 dias. Isso é uma empresa muito diferenciada. A gente é muito organizado, né, cara? É outro Fantástico. nível, outro nível. Muito bem, gurizada, nosso time de hosts é formado por professores de gestão e empreendedores aí com mais de 10 anos de estrada. Aqui no Café a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade, nua e crua, sobre gerenciar negócios com histórias empreendedoras e temas específicos como que é o que a gente vai trazer hoje aqui, né? Então já aproveita para seguir o Café Empreendedor no @café_empreendedor. E lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. E também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos e BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando também que o Café é gravado diretaço aqui do Fábrica de Podcasts, então aproveita para seguir a galera aí no @fabrica.podcast. Fala, seu Vinícius. Cara, a gente começou numa baita vibe aqui o programa, né? Mas assim, é legal contextualizar o pessoal que está sendo o nosso primeiro programa depois de toda a situação no Rio Grande do Sul aqui, através das enchentes e tudo mais. Então, o primeiro episódio que a gente está levando para o ar, a gente fez diversas gravações agora, Gramado Summit, Salt Summit, entre outros eventos aí onde a gente teve com o Café, gravamos, mas a gente não tinha não tinha como botar o material por ar, não tinha como trocar essa ideia sem antes trazer um assunto relacionado a todo essa loucura, né, que a gente está vivendo no Rio Grande do Sul aqui. Uma coisa... A gente vai falar sobre durante o programa, mas é algo muito louco, cara. É algo que a gente nunca viu na nossa sociedade aqui, a sociedade gaúcha. Nunca sentiu nada na pele tão forte como o que a gente está vivendo nesse momento aí. Acho que é surreal, né? A gente tem vários casos no Rio de Janeiro de deslizamento de terra, de chuvas, de temporais, mas a nossa questão aqui é que não termina. Acho que esse é o principal ponto que a gente está vivendo. É algo que a gente não conseguiu nem reconstruir, algo porque ainda não terminou, não parou. Terminou lá, quer dizer, não terminou porque Porto Alegre também segue subindo de vez em quando as águas, mas está descendo aqui para nossa região. E para quem é das outras regiões, municípios, estados do Brasil, não consegue dimensionar se não vem aqui e não enxerga como é que era e como está. Exatamente. Esse antes e depois, e que o nosso caso, que aqui da nossa região, Pelotas, Rio Grande, a gente está sendo afetado por uma parte só, uma parte costeira, vamos dizer assim, que não é exatamente onde tem a maior parte econômica da cidade, então não parou como um todo a cidade. A gente está vivendo uma coisa meio louca, porque a gente está vivendo a nossa vida normal, só que tem gente com casa, sei lá, 1 metro, 1,5 metro abaixo d'água. Não, e aquela coisa, tu sempre conhece alguém muito próximo a ti que foi afetado diretamente. Então daqui a pouco tu não foi afetado, mas tu conhece alguém, tu te relaciona com alguém que foi afetado e isso te toca de um jeito. Eu tenho um funcionário que tá fora de casa, tá morando na casa dos pais. Tem uma outra funcionária que a questão do acesso à ponte do Laranjal, então tu não sabe se tu vai sair, se tu vai conseguir retornar, e daí ela tem um filho, daí o filho parte tá com aula, parte tá sem aula. E aí eu não me sinto bem dizer, cara, como é que tu vai vir trabalhar e depois tu não consegue voltar para ficar com o teu filho? Não, cara, fica trabalhando de casa. Cara, e é importante trazer um outro relato, assim, primeiros dias que foi acontecendo tudo aqui no Rio Grande do Sul,
A gente atende clientes de todo o Brasil, lá na agência, mas, cara, a gente sim, a turma toda é daqui. Então, assim, mesmo que eles foram afetados, né, de formas diferentes, mas ninguém teve que sair de casa, aquela coisa toda ali. Mas o cenário, digamos, o sentimento da turma toda lá na agência é um sentimento fúnebre, assim, é uma coisa muito pesada. Eu não vi nada parecido nem na pandemia. E aí tu lidar com a gestão de pessoas para manter a galera engajada, vamos para cima, vamos continuar. E aí, para rede social, por exemplo, que a gente faz muito material, cara, não tem nem clima para botar material, campanha, promoção. Cara, segura tudo, vamos trabalhar o que a gente consegue fazer de campanha. Dentro disso, a gente criou algumas campanhas nacionais para alguns clientes nossos, que foram um sucesso, a gente conseguiu atingir bastante resultado, assim. Mas é isso, a gente teve uma construção para ir quebrando esse cenário, essa dor, assim, que ela é, cara, de todo gaúcho, não tem como não sentir isso, e por isso que a gente também demorou um bom tempo para conseguir vir para gravar e trazer esse tema que a gente se propõe hoje eu ia aqui, destacar né? isso, assim, o nosso estúdio aqui, ele tá numa zona que estava laranja, não sei nem se não está vermelha agora, mas estava laranja, né? A gente passou agora num canal aqui que tá 2 palmos do chão para alagar grande parte de uma população que mora aqui na região. Então, cara, é meio louco se a gente disser assim, sair gravando, quando a gente sair daqui, gravar para as pessoas, para ver o que a gente vai ver aqui na volta de onde a gente tá. Louco. Se tivesse um drone aqui gravando, cara, se tu olhar a 100 metros para frente, é só água. A gente vai ficar embaixo d'água se subido, sei lá, a gente tá com 3 metros e pouco aqui do canal, que não é o canal que passa aqui atrás, na verdade. Se a gente tivesse que nem Porto Alegre, tu chegou a 5, a gente tá embaixo d'água agora. Essa é a realidade. Se a Lagoa dos Passos não fosse tão larga, a gente estava embaixo d'água. Vamos puxar o nosso bate-papo, que ainda dá tempo. Não, eu ia dizer assim, esse é o contexto para o pessoal entender por que é importante a gente falar sobre o assunto de hoje. Porque tem muito empresário que tá nisso, tá numa situação que tu não sabe se tu ainda tem um negócio, tu não sabe ainda se tu vai conseguir continuar o teu negócio, tu não sabe se os teus clientes vão poder continuar te contratando. E o que eu posso fazer no meio disso tudo? Acho que é trazer esse contexto para a gente entrar agora no nosso assunto, que é o que eu disse, às vezes parece que a gente está na normalidade, às vezes parece que a gente não está na normalidade, é um sentimento muito estranho. Cara, é muito louco, e para nos ajudar a entender melhor sobre as medidas aí que a gente tem para manutenção de emprego, renda, né, em contexto de calamidade, nós trouxemos aí diretaço os nossos poderosos. Muito bem, gurizada. Então, para conversar conosco aqui, nós trouxemos eles, os nossos poderosos da semana, o Fabrício Cagol e o Andrés Posser. Sejam bem-vindos ao Café Empreendedor aqui. Antes de mais nada, né, a gente agradece a disponibilidade de vir conversar. Os guris são advogados. Também o Fabrício faz parte da Associação Comercial de Pelotas, inclusive é o presidente dessa associação, que tem mais de 140 anos. Eu preciso destacar isso aqui, né? Ou completou agora, esse ano, 140, se não me engano. 150, nossa senhora. Só 10 anos. Só 10 anos de diferença, né? Mas, cara, uma entidade fortíssima aqui na nossa região. Então, antes de mais nada, obrigado, guris, por ter vindo. E a gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, quem são. Sejam bem-vindos. Muito boa tarde, boa noite, Leandro, Vinícius. Agradeço ao convite, a oportunidade de estar aqui. Como tu falaste, é um conflito de sentimentos, né? Porque a gente tenta levar a vida normal, mas está bem longe do normal, porque tem muita gente passando por um problema muito grave aqui no Rio Grande do Sul, né? Eu sei que tem gente que assiste de outros estados, o que é muito triste, porque eu ia dizer, tem outras pessoas que assistem aqui no Rio Grande do Sul, mas vou te dizer que nós estamos numa situação difícil aqui, mas outras regiões do estado do Rio Grande do Sul acho que estão até piores do que nós. Então, sem dúvida. Então eles entendem, né, muito mais que nós, mas outros estados vendo, é uma situação bem delicada, bem ruim mesmo, e todos estão sendo afetados, né, seja psicologicamente, financeiramente, empresarialmente, enfim. E o que eu trago, a notícia ruim que eu trago é que eu acredito que o estado do Rio Grande do Sul vai sofrer bastante economicamente de agora em diante, porque no tempo da pandemia, quando a gente conversava, a gente podia até estar em casa ou com uma atividade mais restrita, mas a empresa estava lá, bonitinha, no mesmo lugar, com um estoque lá, ninguém mexeu, tudo certo. Então, ia se passando o tempo, se retomava aos poucos a atividade da onde paramos, né? Agora não, tem muita gente que ou não tem a casa para voltar, ou foi afetada, né, com a casa, ou a empresa está afetada, ou o estoque está afetado. Então,
se começa pelo negativo, né? Em termos Sim. financeiros. Além do psicológico, mas em termos financeiros, esse estado aqui, seja pessoas físicas, seja jurídicas, vão começar de uma situação financeira pior do que estava. E isso somando dentro de um estado inteiro, dá um prejuízo assim muito grande. E tu tocou num ponto agora que me trouxe aqui, só quis destacar, é que na pandemia, por mais que as coisas ficaram fechadas, não se teve nem ondas e ataques e saques aos estabelecimentos como teve agora num alagamento, que é uma coisa que até isso a gente tem que passar, né? O Fantástico trouxe uma reportagem que tinha um cara ali vendendo a água da doação lá da cidade natal dele, os caras confiaram nele. Então, não é só toda a tragédia que a gente está vivendo, mas ainda esses outros impactos que também afetam o dia a dia. Que é a tua insegurança que a tua empresa pode estar... tu não pode acessar ela porque está alagado, mas tu tem que ficar preocupado se estão te roubando ou não. Coisa que na pandemia, que foi uma coisa horrível que a gente passou, a gente não tinha esse sentimento de insegurança, né? E um lado ruim também dessa situação é que é só o Rio Grande do Sul, né? Sim. Então acaba que na pandemia era geral, era o Brasil e mundo. Então as medidas eram para todos, a preocupação era de todos, as ideias, a legislação, as novidades, então servia para todos. Agora aqui a gente está sozinhos, digamos. Claro, a gente tem que agradecer doações e ajuda de todo o Brasil, enfim, mas isso é muito pouco. Infelizmente, eu trago aqui notícias ruins, né? Porque, como tu falaste, eu sou presidente da Associação Comercial de Pelotas, né? Fez 150 anos no ano passado. Então, eu acabo estando dentro de cenários de conversas e reuniões. Quarta-feira eu tenho reunião a manhã inteira das 4 entidades de empresariado do Rio Grande do Sul, que é a Federasul, FEComércio, Fiergs e a Farsul. E os dados e números que ali circulam são horríveis, que nem chegou no senso comum ainda, vai chegar. Sim. Mas eles já têm levantamentos ali e eles vão passando para nós. Então a situação vai ser muito grave. Nós trouxemos aqui algumas ideias, né, que já vêm sendo passadas de poder público, de iniciativa privada, do que fazer e tal, mas assim, todos os gaúchos vão sofrer, todos. Indistintamente, assim, qualquer classe social, qualquer empresa, qualquer cenário, vão sofrer porque questões trabalhistas a todos afetam, logística a todos afetam, questões tributárias a todos afetam, questões seguritárias todos afetam, licitações, contratos, fornecedores a todos afetam. Então, todos vão sofrer. E isso pela associação comercial. E nós trabalhamos no MZ Advocacia, que temos sede em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre. Como a gente falava antes, Porto Alegre lá alagou a nossa rua. Rio Grande alagou a nossa rua. Então, os clientes de lá estão sofrendo muito. Os clientes daqui começam a sofrer a partir de agora, que as águas estão descendo para cá. Então, seja na área da entidade, né, social, Sim. que a gente percebe isso e está inserido nesse cenário, mas também na nossa atividade como advogado, no dia a dia, a gente todo dia fala sobre isso porque os clientes nos perguntam. Né? Então, agradeço o convite. Infelizmente é por um tema ruim, mas necessário a todos. E estou à disposição para conversar com vocês. Mas sem dúvida, esse nosso episódio certamente vai ajudar o povo gaúcho a sair mais forte. Eu não tenho dúvida de que a gente ainda vai sair muito mais forte, muito mais potente aqui enquanto Estado, enquanto economia, a partir dessa tragédia. Mas certamente esse nosso bate-papo ele vai ajudar bastante gente. Andrés, seja bem-vindo aí, Andrés. Muito obrigado, meu caro. Uma satisfação estar aqui com vocês. O Fabrício estendeu o convite para nós batermos esse papo aqui. E é um cenário extremamente desafiador o que nós temos por passar aí nos próximos... Eu nem diria nos próximos meses, né? Porque as feridas são grandes e vão, infelizmente, demorar a cicatrizar, né? Nós temos uma rotina de negócios, as rotinas de trabalho, né, das pessoas, das empresas, dos empreendedores, extremamente afetadas por tudo isso, né? Então, a gente separou aqui alguns temas importantes que podem ajudar, que podem trazer alguns insights aos empreendedores. Puxa, isso aqui talvez se aplique para o meu negócio, né? Isso aqui talvez se aplique para a minha atividade. Então, trazer isso como um alento ao empreendedor, àquela pessoa que está sofrendo, né? E tende a vir a sofrer um pouco mais, porque, como o Fabrício até já havia colocado, nós estamos isolados,
né? Não querendo que os outros compartilhem da nossa desgraça, né? Não é isso. Mas é um tratamento diferenciado que o Estado do Rio Grande do Sul aspira, né? Não só a nível estadual, mas principalmente a nível federal. Nós precisamos dessa sensibilização para que, né, os olhos se voltem para o Estado do Rio Grande do Sul com muito mais atenção do que nós estamos vivenciando, né, atualmente, né? Não é com uma mera prorrogação de prazos, não é com uma mera flexibilização de algum dispositivo normativo que nós vamos sanar um problema de tão alto calibre que é esse que está apontado aqui para o nosso estado. Agora tu tocou num ponto, né? Das últimas notícias que eu tenho acompanhado, principalmente relacionadas à parte mais econômica, a relação federal com a relação do Estado aqui, é em cima da dívida do Rio Grande do Sul. Vão dar uma esticada no prazo e aí, a partir de agora, vocês invistam o valor que vocês pagariam, invistam no Estado e a gente vai dar, tipo, se não me engano, são 2 anos de carência. 3 anos. 3 anos de carência. Só que aí é um Estado que vai arrecadar quanto? Porque aí é que tá, Bem a menos. empresa do Vinícius foi atingida, tá, sei lá, perdeu o estoque, perdeu isso, perdeu aquilo, não vai nem tem nem o que vender, nem o dinheiro para comprar, e o que tu vai pagar de imposto para poder o Estado reinvestir, trazer, fazer a máquina funcionar, né? Eu conversei com um secretário de Fazenda de um município aqui, não vou citar para não expor, mas o Fabrício pode confirmar isso, que tem acesso aos dados por esse caminho, mas tá entre ali os 30, 40 municípios que mais arrecadam ICMS aqui no estado, e para eles, só no adicional de ICMS que deveria ser compartilhado e pela projeção, vai ter um déficit de 30 milhões no orçamento municipal no ano. Um município que está entre os 40. Nesse ano. Tu imagina Pelotas, Rio Grande, Porto Alegre, Canoas, que está entre os São 5 maiores ou os 10 maiores, o quanto isso não afeta toda a economia municipal, que a gente sabe que rege aí tantas outras economias locais, né? Então, a gente está falando de números astronômicos, a gente está falando de cidades que não vão arrecadar de ICMS, sabe-se lá quanto. Vocês, já que nós estamos no início assim, da nossa conversa, só me permita trazer assim, Claro. pequenos números para contextualizar Perfeito. por que nós estamos falando isso, por que estamos preocupados, até porque as pessoas de outros estados estão vendo. Tá? Isso, números do governo estadual aqui. Municípios atingidos no Rio Grande do Sul, 464, 90%. Então, 90% foi afetado diretamente. 46 municípios, calamidade pública. 72 mil pessoas em abrigos. Então essas pessoas vão, além de ter que manter e sustentar o abrigo, elas vão voltar para algum lugar, se tiver lugar. Porque as casas, muitas foram... Tem cidades que não vão continuar no mesmo lugar, né? Exatamente. 581 mil pessoas desalojadas. Ou seja, elas estão fora de casa, mas não estão em abrigos. Mais de 500 mil de pessoas. 2.339.000 pessoas afetadas. 161 óbitos, 81 desaparecidos, 82 mil pessoas resgatadas e 12 mil animais resgatados. E são números do governo do estado de semana passada que eu busquei para entender o tamanho do problema. E também só trazendo assim números assim, nem se conseguiu medir ainda, são estimativas, mas o governo do estado, o governador Eduardo Leite, disse que precisaria 19 a 20 bilhões para recuperar infraestrutura destruída, estrada e ponte. Só infra. Só infra. Não se fala aqui em casa, só estrada e ponte. Ponto. A Farsul, né, questão do agronegócio, né, estima de 40 a 50 bilhões de prejuízos no agro. Né? Então isso é dinheiro que vai faltar aqui dentro. A Fiergs, até foi semana passada eleito o novo presidente da Fiergs, do Rio Grande do Sul. Na posse dele, falou então, de 80 a 90 bilhões os prejuízos da indústria. Só a indústria. Porque o maquinário de indústrias é caríssimo. Sim. Cada máquina é milhões. Aí isso tudo reflete, né? O comércio, nem se mediu ainda, né? Mas o número do dia 1º de maio a 15 de maio, ou seja, só uma quinzena, né? Esse número foi levantado, os outros acho que não, mas uma quinzena agora de maio em Porto Alegre. O CDL estimou em 500 milhões de reais
que não foram vendidos, que deixaram de vender. Ah, mas foi uma quinzena. Sim, mas foi a segunda quinzena mais importante do ano, porque é o Dia das Mães. Dia das Mães, exatamente. 500 milhões CDL Porto Alegre. Então, são números muito altos que não tem como as pessoas não serem atingidas. Vai faltar dinheiro e recursos ou para a família da pessoa, ou para a empresa da pessoa, ou a estrada que a pessoa usa, ou o ônibus que ela usa, enfim. Vai faltar dinheiro para o posto de saúde, para a escola municipal, para a segurança pública, enfim. São tantos números tão altos que vão ter que ser alocados e que, se não vier, o governo vai ter que priorizar algumas coisas e vai faltar em outras. Então, só trouxe esses números básicos de arrancada aqui para dar uma noção do problema. Acho que entrando um pouco no nosso assunto, eu acho que já vou partir para algumas dúvidas mais diretas, porque tu comentou isso importante. Vamos falar do comércio, que eu acho que em números, de repente, são mais empresas que existem aqui, pelo menos no nosso município ou no nosso estado. Como é que funciona essa situação de um empresário que... Vamos colocar duas situações. Uma, que a empresa está embaixo d'água e a empresa não existe, vamos dizer, ela está suspensa, e aí eu tenho, sei lá, 5, 10 funcionários. Que o funcionário também pode estar morando em abrigo. Ou não, ou eu tenho uma empresa, vamos pegar a questão de Pelotas aqui, que a empresa está em local seco, então a empresa pode estar funcionando, mas eu tenho um funcionário que está fora de casa, ou que está morando também em abrigo. O que eu posso fazer nessa situação? Trabalhista, né? Falando em tipo, tá, meu funcionário ele tem o direito de não trabalhar, essa hora eu posso cobrar futuramente, vai para um banco de horas, não, isso é abonado. Qual é a situação que existe nessa relação trabalhista nessas situações? Porque muito empresário deve estar deixando as coisas se acalmarem, mas não tem noção do que faz. Nós vamos ver exatamente esse cenário agora. Tomara a Deus que agora em junho as águas baixem, se contabilize os prejuízos e aí se começa a ver esses problemas. Mas assim, questão trabalhista, tá? Não tem uma lei que diga que quando houver uma inundação desse tamanho, ninguém previu, né? Vai acontecer A, B ou C. Não tem. Então, o que a gente orienta muito, o que está acontecendo agora é o bom senso, né? O bom senso entre funcionário e patrão. Tem a questão de humanidade nessa história, né? Mas e aí quando se abre esse leque do bom senso, daqui a pouco o funcionário se aproveita por não querer trabalhar, que é ruim, ou daqui a pouco o empresário se aproveita, daqui a pouco está descontando valores do funcionário que realmente está atingido e não tem possibilidade. Tem algumas medidas, sim. Antecipar férias, daqui a pouco se tem férias, né, vencidas, daqui a pouco já conceder as férias agora. Pode ser feito. Pode ser feito. Individualmente, sim, mas aí daqui a pouco... Aí começa os asteriscos. Mas a empresa inteira está embaixo d'água. Aí tem a questão da férias coletiva. Só que para a férias coletiva, aí tem que avisar 30 dias antes para o sindicato. Que sindicato? O sindicato também está embaixo d'água. Exatamente. Aí começa os asteriscos. Aí como é que faz? Aí avisa. Mas então vamos fazer uma reunião para homologar isso. Tá, mas faz a homologação, vamos homologar. Aí tem que levar para a Justiça do Trabalho. Demora. Não é de um dia para o outro. Então começa a ter esses percalços de que... Tem uma legislação de linha normal das atividades e nós estamos no atípico, né? Banco de horas, né? O banco de horas pode ser negociado, então o funcionário trabalha lá a mais ou a menos e depois, num período trimestral, semestral, a gente compensa. Mas aí tem que passar pelo sindicato também. Então, os empresários têm que começar a negociar, as entidades empresariais negociar com as entidades de funcionários. Só que tem empresários atingidos que não conseguem nem se organizar para conversar sobre isso. E tem os sindicatos dos funcionários atingidos que também não conseguem se organizar para isso. Então é meio no bom senso do dia a dia de tentar achar formas de passar por esse mês de maio aí turbulento e a partir de junho começar a se organizar, né? Outra questão que aconteceu na pandemia, suspensão temporária do contrato de trabalho. Na pandemia tinha uma legislação específica disso, que muitos utilizaram. Agora, atualmente ainda não tem. Pois é, ainda não tem. Ainda não foi batido martelo nada de suspensão de contrato. Inclusive, é uma das propostas que a Federação e a Farsul entregaram para o governo federal semana passada, que aqui esteve, e que hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin está em Caxias. E essa mesma reivindicação foi entregue hoje. Que o Geraldo Alckmin, inclusive, ele é ministro além de ser vice-presidente, ele é o ministro das
pequenas e médias empresas do desenvolvimento, enfim. Então foi entregue esse pedido para ele, mas não tem a legislação aprovada ainda. Agora, acho que uma dica, tu falou num processo que o empresário está desorganizado, ele está naquela correria, vendo o que faz, não sei o quê. E é comum que nesse tipo de ocasião, que daqui a pouco ele está até sem os seus terceirizados ali, o escritório de advocacia ou o seu contador, não está conseguindo contato mesmo. Na medida do que ele for fazendo, acho que é importante documentar tudo que ele está fazendo. Então, se ele acertou um trabalho remoto, cara, tenta ter alguma evidência do que foi tratado, o formato, porque daqui a pouco tu vem a legislação, mas tu tá com aquilo organizado, né? Agora, do ponto de vista que tu faz pelo telefone, não, vai tocando aí, eu sigo daqui, a gente segue o baile, daqui a pouco pode gerar problema, mas na medida que tu vai documentando, acho que é importante isso, né? Exatamente. Ter a frieza para conseguir organizar. Dentro do caos, deixar alguma coisa mais organizada, né? Principalmente a trabalhista, eu diria. Não, do trabalhista, sim. Tem o empreendedor e tem o funcionário, ok. Tudo que for tratado agora para passar esse momento difícil, exatamente como tu falaste, documenta, assina e guarda, porque pode não ser usado, que bom. Exato. Que bom, exato, maravilha. exatamente. Mas se der algum problema depois com o funcionário na justiça, enfim, alguma coisa, tem alguma coisa para se embasar. Até a gente estava comentando, trouxe os números ali. Tu tem o funcionário que pode estar num abrigo, mas que, se eu não me engano, a prefeitura está dando lá atestado de quem está no abrigo, né? Alguma certificação. Mas é a pessoa que foi morar com a tia, com o primo. Ele não vai ter um atestado para te apresentar, mas ele também não está em condições normais de conseguir trabalhar, vamos dizer assim, né? Não tem um espaço adequado. Eu acompanhei um caso exatamente assim, que a pessoa estava na casa de familiares que não tinha internet, não tinha um local interessante não, mas assim, um local mínimo para conseguir trabalhar, uma mesa adequada e tudo mais, e aí a produção ela não acontece, ela não... E aí é o que tu traz, essa questão muitas vezes de bom senso, exatamente, de conversa, tu entender o lado e aí, por documentar, não, beleza, deixa a coisa ali preto no branco que não tem... E infelizmente isso vai acontecer, isso não tem saída, vai acontecer demissões, vão acontecer, não tenha dúvida, porque dentro desses números todos que a gente conversou... Não chega a tempo. Não há dinheiro que salve assim de imediato, vão acontecer demissões. E das demissões, muitos vão se sentir prejudicados e vai resultar num litígio judicial. Então, Sim. Por isso que eu digo, documenta tudo para depois tentar se resolver isso. Não digo só na justiça do trabalho, isso vai acontecer problema da empresa com o fornecedor. Claro. Problema da empresa com uma empresa terceirizada que não está prestando serviço, por X motivos. Quebras de contratos. Problemas, quebras de contratos, de transporte que seja. Litígio entre pessoa física ou jurídica com seguradoras, porque foi inundado e aí o seguro cobre ou não cobre, o meu carro está alagado sim ou não. Então vão acontecer litígios de várias esferas, e é inevitável. Então pelo menos documenta isso, porque isso vai ser depois útil, para fins da defesa do empresário, Tem uma pergunta que ela não é diretamente relacionada, mas uma coisa vai puxando a outra, Num dos nossos clientes, que é uma associação também, uma entidade que junta várias imobiliárias de todo o país, teve uma imobiliária que passou, a cidade foi atingida e o empresário ele fez algumas campanhas. E aí eu vejo várias campanhas acontecendo ao mesmo tempo, de empresário, enfim, de tudo que é CPF, vamos dizer assim. E aí o CPF, o dinheiro que cai à conta é um CPF da pessoa. Isso daqui a pouco não pode gerar problema na hora de um outro ponto aqui, que é a questão fiscal, que é o pagamento do imposto de renda, que tu vai lá, do nada tu tem um caminhão, sei lá, tem 100 mil, 200 mil, 300 mil em doações na tua conta que foi caindo ao longo do tempo, mesmo assim tu vai ajudando, vai fazendo. E aí, como é que tu vai explicar? Não, isso aqui é tudo doação, uma conta que eu usei só para isso, e por mais que tu dê transparência ao processo e tudo show de bola, tá, mas como é que tu lida, vamos dizer assim, com esse dinheiro todo? A partir do momento que tem uma entrada, pois vai ter que ter uma saída também. Então eu preciso minimamente documentar isso, para essas entradas estão ocorrendo a título de doação, e eu estou endereçando isso para determinado fim, para que eu não seja evidentemente surpreendido, como
omissão de renda tributável e ficar sujeito ali a uma incidência de imposto de renda, no caso Exato. dessa pessoa que comentaste aí que colocou o CPF dela lá à disposição num Pix para receber doações. Mas vem muito do bom senso também, né? Claro, vai ter um acúmulo patrimonial lá no CPF daquela pessoa, né? Um recurso entrando ali, mas ele vai ser endereçado, né? Muito provavelmente vai ter que se pensar em algum mecanismo para declarar esse tipo de situação, né? Lá quando nós estivermos falando do imposto de renda do ano que vem, Isso. Sim. né? Para que isso tudo seja melhor acomodado. Cara, e de novo a importância de documentar. Porque tu vai precisar das notas fiscais, essa documentação toda para explicar a saída do dinheiro, né? Essa foi uma preocupação que eu coloquei a minha empresa à disposição, está nas redes sociais ainda ativo, que nós vamos fazer esse controle financeiro de quem está nessa situação, justamente para ajudar as pessoas que estão ajudando as demais. Porque, óbvio que a gente sabe também que o imposto de renda vai criar alguma exceção para isso no próximo ano, né? De olhar com um pouquinho de cuidado para essas contas que receberam as doações, porque vai ter uma movimentação atípica, vai aparecer lá várias doações de valores que não eram normalmente que aconteciam, e eles têm esses dados. Mas para documentar, para criar um balancete que seja ali... Um mecanismo de controle eficaz ali, Exatamente. Né? Uma planilha de Excel bem feita já está valendo. Né? Exatamente. Então a gente colocou à disposição. Hoje a gente está atendendo então pessoas que têm esse interesse, né? Mas pessoa física, a gente não fala de pessoa jurídica, mas pessoa física, para ajudar todo mundo e também dar mais transparência para o processo, que também nessa hora tem pessoas com uma índole, com uma fé que é um troço absurdo. O próprio Fantástico também trouxe lá um guri de 16 anos que estava movimentando 3, 4, 5 milhões em doação fake. Santa Catarina. Claro, verdade. Andando de jet ski, fazendo horrores. Então, infelizmente, a gente tem que também se preocupar em trazer lisura para ajuda. Sem dúvida. Né? Não, e se não fosse essas pessoas, né? Essa pessoa em si, ela foi uma das primeiras cidades atingidas ali na região metropolitana. Pô, e a ajuda que veio assim, e, cara, não vou dizer assim, horas, um dia, 2, já estava indo colchão comprado, estrutura, água, nananã. Sim. Se não fosse essas pessoas, né, ao longo do estado inteiro, o governo não chega na mesma velocidade, né? Então, assim, Não chega. eu nem sei quantos, não sei se tem uma estimativa disso, de pessoas que entraram nesse processo de ajuda voluntária, com essa parte mais da doação, né? Mas, pá, tá louco. Não, são milhões, são milhões de reais que ou entidades ou pessoas físicas estão se... O Badim, né? O Badim, sim. Foi É mais a de 50 principal. milhões, né? Tava em 90, se eu não me engano. Pois é, Foi tá louco, cara. uma das E principais fora vaquinhas. outras, ali. né? E fora a Atlântida, né? A RBS, e fora... trazendo para nós aqui, por exemplo, a Aliança Pelotas, que a Associação Comercial, a Rural, a Secov, enfim, são 10 entidades, também está ativa, né? Uma campanha de arrecadação de valores, claro, de roupas, donativos, alimentos, etc., mas principalmente de dinheiro, né? De captar com empresários locais aqui da região para fins de doação. Só que a gente decidiu um pouco diferente, porque seria fácil arrecadar e comprar alimentos, ponto. Só que tem abrigos que tem arroz, mas não tem feijão. E assim vai. É tudo muito atípico. Então a gente conversou com a Defesa Civil do município, a Secretaria de Assistência Social, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e disse, olha, nós estamos arrecadando e nós vamos comprar produtos úteis para atender essas pessoas que necessitam. O que precisa, né, mais urgente? E aí não veio alimentos, roupas, não veio. Veio coisas normais, ok. Colchão, óbvio, colchão, compramos colchão já, cobertores. Mas aí começaram a surgir demandas bem específicas. Por exemplo, telas para separar animais em abrigos, que ninguém vai doar, aí nós compramos. Ração e vacina para animais, doamos. Radiotransmissores, porque vieram bombeiros e policiais de outros estados e não tem como se comunicar. Ninguém vai doar, então a gente comprou. Aqui o aumento do nível do DIC, precisava de brita, pedra, areia, rachão, o transporte, a gente doou, não tudo, né? Enfim, mas valores. Sim. Botas plásticas, a Brigada Militar não tinha só tinha o sapato normal, não tinha bota para entrar na água. E não tinha mais também bota na cidade inteira. Aí mandamos trazer de São Paulo um monte de botas de borracha, capas de chuva.
Isso tudo, com base na arrecadação das entidades empresariais, a gente vai direcionando essas compras para produtos, né, que não é usual e que no momento de calamidade precisam, né? Agora, tu sabe que, falando isso, me lembrei, a primeira vez que eu vou falar sobre isso, assim, pelo menos não abrir em rede social, em lugar nenhum, assim, é o Abrigos RS. Eu fui procurado pelo André Salvador, que é um parceiro que também tem agência de publicidade. Disse, cara, a gente está querendo levar para Pelotas aí um aplicativo, um software, né, para fazer a gestão dos abrigos. E é justamente isso, identificar o que cada um precisa, em que momento, em que quantidade, e fazer com que aquela doação chegue para quem precisa, e não assim, né, nesse momento de caos que a gente falava aqui, muitas vezes a pessoa, a gente precisa de água no abrigo X, e cara, chegar lá é 3 caminhões de água, enquanto o outro ali tá seco. Então a gente entrou com esse aplicativo, a prefeita, através de um outro parceiro, ela sancionou, acatou como a ferramenta oficial da prefeitura para fazer a gestão de suprimentos dos abrigos, e também está na mão lá, se não me engano, já passou para ser também do governo do estado. Então aí vai ter em todas as cidades que quiserem, e a plataforma também foi colocada como open source, né? Então ela é de qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo quiser pegar essa tecnologia e desenvolver para alguma calamidade, alguma coisa nesse sentido, ela pode fazer o uso aí. Agora a gente está Pelotas, Rio Grande, e tem mais algumas outras cidades entrando, né? Que foi uma coisa voluntária, mas cara, eu gostei de ver assim o tamanho que se tornou assim. Nós éramos 2, 3 pessoas no primeiro dia em Pelotas, cara, no outro dia já tinha 160 alunos da Universidade Federal, 8 professores envolvidos, daqui a pouco já tinha mais 3, 4 agências de publicidade grandes da cidade também, cara, mas justamente trabalhando nesse ponto da organização de doação, porque o problema, um dos maiores problemas que a gente também está acompanhando aqui nessas situações de calamidade é o caos, né? É a desorganização, aquela coisa desenfreada, todo mundo querendo ajudar, todo mundo tendo problema. E aí, para onde é que tu vai, né? E aí, voltando no nosso ponto aí, que é o empreendedor, cara, beleza, a gente já deu uma passada aqui na questão da trabalhista para poder ter alguns insights. Não, eu só ia fazer o gancho porque tu comentou que nessa carta que vocês apresentaram da Farsul, né? Federasul, Farsul, Fiergs e Fecomércio, as 4 entidades. Tu disse que um dos pontos a gente já tocou aqui. Eu ia, de repente, pedir para tu trazer esses outros pontos boa. para fazer esse link, já que a gente entrou nesse primeiro assunto. O que foram as reivindicações, então, das entidades de classe para que a gente pudesse ter aí uma facilidade, um auxílio aí dos poderes? 5 pontos assim, né, fundamentais que as 4 entidades empresariais gaúchas entregaram ao governo federal e ao governo estadual, enfim, para tentar ajudar. Isso não vai resolver, mas vai tentar ajudar. Primeiro, regulamentação por lei das questões trabalhistas, né, porque hoje em dia tem a CLT, mas não tem lá a previsão de essas medidas excepcionais, emergenciais que a gente conversou ali, da pandemia, já não existem mais. Né? Então volta ao cenário normal, CLT. E tem um ponto nisso que tu toca, que tu falou lá nos números que tem só 42 cidades que determinaram calamidade. Sim, calamidade. Calamidade. O restante é emergência. Que isso vai fazer diferença também. Aí é um fato curioso, né? Até interrompendo aqui, mas o primeiro decreto estadual, o decreto 57.596, de 1º de maio de 2024, ele não trazia um número de cidades afetadas. Né? Era um decreto bastante amplo, né? Aí, a partir do momento que o tempo foi passando, esse decreto base, lá o primeirão, ele começou a ser atualizado por decretos posteriores. Aí nós temos ali o 57.600, de 4 de maio de 2024, que ele é o mais badalado, ele aparece em todos os outros ali, né, como sendo a referência. Ele já traz ali um rol de 265 municípios afetados, e mencionando o termo calamidade pública. Né? Aí nós tivemos um divisor de águas em 13 de maio de 2024, a partir do decreto 57.614, e aí se traz uma nova qualificação, uma espécie de diferenciação para os municípios atingidos. Antes eu trazia um rol de cidades num anexo único desses decretos. Agora eu tenho 2 anexos. Um anexo para cidades que estão em estado de calamidade pública e outro anexo para cidades que estão em situação de emergência. Aí o último decreto que nós temos vigendo aqui, né, a última atualização,
ela é de 21 de maio de 2024, decreto 57.626. Nós temos 78 municípios em estado de calamidade pública e nós temos 340 municípios em situação de emergência. Que são muitos. São muitos, são muitos. 90% do estado. Qual é a diferença mas básica essa- entre a calamidade e a emergência? Basicamente, é o tratamento que aquele município vai aspirar, né? Do poder público. Por exemplo, o estado de calamidade pública é quando o desastre compromete completamente a capacidade de resposta do município. Né? Então, ele permite com que se agilize a contratação de bens e serviços para ajudar a população a recompor os serviços de infraestrutura, aquelas coisas mais básicas, assim, sem tanta contrapartida. Que é o mais grave, né? É o mais Sim, grave, sim. é o mais danoso, é o mais severo. Uhum. Pelotas, inclusive, faz parte desse primeiro rol, né, dos municípios que estão em calamidade pública. E nós temos também a situação de emergência, a diferenciação é que a capacidade afeta parcialmente o poder público. Não é uma coisa assim tão expressiva, tão massiva, enseja uma série de cuidados, né, mas ela é um pouco mais amena do que a calamidade pública. Bom, falando em calamidade ou emergência, essas reivindicações, claro, poderiam tem ideias e reivindicações, pode ter 50, né? Mas assim, as 5 essas que eu vou passar aqui são as principais que as 4 entidades assinaram embaixo como urgente e urgentíssimas, tá? Certo. Que é a primeira, regulamentação pelo Ministério do Trabalho, tá? Das condições de suspensão e prorrogação do contrato de trabalho. Então, formas facilitadas, né, de se manter os empregos. Esse é o número 1. Então, que venha uma medida provisória, urgente, do governo federal, e que traga ali quais os requisitos de suspensão, requisitos de prorrogação, se eu manter o emprego, qual o benefício que eu vou ter, se eu demitir, que jeito eu vou pagar, fora da normalidade da CLT, enfim. Mas a ideia é medidas para manter o emprego. Então, saindo da CLT normal e que venham essas medidas urgentes, que do meu humilde ponto de vista já eram para ter acontecido. Nós já estamos fechando um mês da calamidade e o governo federal poderia simplesmente ter lá visitado lá a pandemia lá e trazido ali algumas normas de volta para poder acalmar um pouco os empregados, porque tem o medo de perder o emprego, e os empresários, né, para fins de manter o emprego e ter algum benefício. O segundo, que é o decorrente do primeiro, medida urgente específica para antecipação de férias individual, férias coletivas, ajuste do pagamento das férias, porque as férias tem que se paga antes, né? E aqui está se pedindo então que se pague depois, né? Ajuste do banco de horas, porque às vezes tem mensal, trimestral, semestral, e que está pedindo aqui anual, que seja anual, então, porque vai ter muitas horas negativas, né? Mas que não sejam compensadas em tempo curto, né? Aproveitamento de antecipação de feriados que vão acontecer pela frente, redução proporcional da jornada de trabalho e salários. Isso, vocês lembram da pandemia que acabou que a pessoa trabalhava, em vez de 8, trabalhava 4. Aí eu mantenho o emprego, pago menos, mas a pessoa trabalha menos. Mas não se perde o emprego, né? E prorrogação das obrigações trabalhistas do E-Social e Medicina do Trabalho. Então, toda que envolve medidas de EPI, medidas de gastos que a empresa são obrigadas a ter constantemente, que isso seja prorrogado para o ano que vem. Exame periódico, né? Isso. Então, isso são a segunda medida. A terceira medida, que é natural, prorrogação de vencimentos de impostos e taxas e obrigações federais, né? O que está sendo pedido aqui é uma suspensão, né? Uma carência de 6 meses. São pedidos, né? Claro, Não sei que jeito vai acontecer o atendimento, mas 6 meses para frente, então que a empresa não precisa pagar, daqui a 6 meses retoma. Quarto pedido, prorrogação dos impostos e obrigações da Receita Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, né? E então a gente tem aqui o item 1 e 2, questões bem pontuais trabalhistas, o 3, obrigações tributárias federais, que a todos afetam, o 4, obrigações tributárias do Estado do Rio Grande do Sul, que aí também já poderia entrar aqui os municípios, cada município, né? E o 5º, que tudo isso vai depender de dinheiro, né? Dinheiro. Não adianta fugir muito da questão do financiamento.
linhas de crédito de 3,75 ao ano, com carência de 6 meses para começar a pagar, e parcelamentos de 36, 48 ou 60 vezes, conforme a cidade ou o grau de afetamento da empresa. Então, claro, é um pedido, né? Taxa de juros de 3,75 ano é muito abaixo do valor hoje de mercado. Mas, obviamente, isso seria subsidiado pelo governo federal. Né? Então, isso são os 5 pedidos que as 4 entidades trouxeram para o governo federal, estadual e ministérios. Né? Agora também tem o Pimenta, que é o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul. Isso aqui foi entregue para ele. E veremos, né? Tomara que esses 5 itens sejam atendidos da forma mais rápida possível, porque tentar minimizar um pouco, né, a tragédia, né, num primeiro momento a fome, né, o emprego, mas que essas empresas consigam recuperar a atividade para manter o emprego, mas obviamente vendendo vai recolher imposto, recolhendo imposto, e o município, o Estado, a União vai poder atender, né, a despesas que está aí premente. Tu vê muita diferença dessas 5 medidas das medidas da pandemia? Ou elas são meio próximas? São assim? São próximas. Porque- Trabalhistas são bem próximos. Porque o que eu fico pensando é, cara, como é que a gente ainda não tem um dispositivo legal que, para calamidades públicas, a gente aplica, isso aqui, aplica essa... Eu não sei se até se o governo federal já não traz algum interesse nesse sentido de ter alguns dispositivos que... Agilidade, né? É que Pois o problema todo é o processo legislativo, né? Ele exige uma série de etapas a serem vencidas que acabam engessando esse alterar das leis. Né? Tem muita coisa, claro, quando é urgente, o presidente da República tem a autonomia, a prerrogativa para editar uma medida provisória e pronto, isso aqui acabou. Né? Só que tem todo um controle por trás disso, né? A medida provisória ela precisa ser convertida em lei. Se ela não é convertida em lei, como é que fica aquele ato em que ela estava vigendo? Então, existe uma complexidade muito grande por trás disso. Claro que nós, já pelos calos que a sociedade tem da pandemia, Sim, né, nós já teríamos condições de ter um aparato normativo para isso. Mas nós não temos, infelizmente. Então, é sempre tentando remendar, né, depois que o rasgo já foi feito. Isso é um grande problema. E a medida provisória ela vale por 60 a 90 dias, depois extingue. Então, que é um ato do chefe do Poder Executivo, governador, prefeito, né, governador ou presidente. E todas essas normativas aqui, elas afetam legislações, lei. Sim. Então, para mudar a lei, tem que passar pelo Congresso. E aí é questão de política, né? E aí são os interesses. Por isso que eu disse lá no início, se fosse todo o Brasil, seria mais fácil. Claro. Porque é o interesse do Brasil. Agora, como é só o interesse de um Estado, hoje é o Rio Grande do Sul, mas amanhã pode ser outro, se torna um pouco mais difícil, porque no Congresso lá temos 503 deputados, cada um puxa para sua região. Ah, exatamente. Por que eu vou ficar financiando os gaúchos lá? Eles têm dinheiro, agora eles dão um jeito. Daqui a pouco é nessa linha que segue o bate-papo, né? E isso é um problema sério, porque agora, que tu falou no início, uma das medidas que já foi aprovada pelo Congresso foi a suspensão do pagamento da dívida do Estado do Rio Grande do Sul perante a União. A suspensão por 3 anos. Então, 3 anos o governo lá, o Eduardo Leite, não vai levar o dinheiro para a União e esse dinheiro vai ser usado para obras de infraestrutura, rodovias, pontes e tal. Só que daqui a 3 anos tem que voltar a pagar. Inclusive esses 3 que acumulado. Vai ter que ser pago. Por que eu estou dizendo isso? Porque a suspensão foi praticamente unânime. Todos os interesses convergiram para ajudar o Rio Grande do Sul. Mas esse foi a segunda votação que foi aprovada. A primeira, o Rio Grande do Sul perdeu. A primeira era a anistia. Perdoar 3 anos. Então, se for 12 bilhões, a gente perdoa e depois vocês pagam dali para ver. E isso não passou, por poucos votos. E aí eu, infelizmente, tenho que trazer isso, porque é fato, né? Sim. Tivemos 7 deputados gaúchos, federais gaúchos, que votaram contra a anistia. Quais partidos? Não me pergunta, é só ir na internet, todo mundo sabe, mas assim, não é falo dos interesses, mas não tenho dúvida. Por que foi aprovado a suspensão e por que não foi aprovado a anistia? Porque teve interesses dos deputados, são 513. E como é que vai então, os interesses cobrar deles, né? um deputado de fora, né, de outro estado, né, Exatamente. se os daqui da casa
não 7 estão... gaúchos estão na rede social votaram contra a anistia. Contra. Que é Isso é incabível. E é a questão de como é que vão perceber o impacto que acontece no Estado se os próprios representantes do Estado estão... Porque a questão é essa. Não é a questão de prorrogar. É a questão que a gente não vai ter geração de caixa suficiente para pagar nesse período. Como é que tu vai justificar gerar o dobro no futuro? Mesmo Porque se é isso não, que vai acontecer. mesmo se não suspendesse, como é que ia pagar? De onde é que ia sair o recurso para aquilo, né? Porque isso, do mesmo jeito que existe uma empresa, sei lá, eu lembro de uma entrevista de um cara que tava como voluntário numa canoazinha, o cara perguntou, o que tu faz aqui? Não, eu acho, as palavras dele foi, eu tinha uma gráfica aqui em Canoas, eu não sei se eu ainda tenho. É a mesma coisa do Estado. Eu tinha um Estado, que era uma empresa, que faturava milhões, bilhões. Eu deixo de ter. Eu tinha uma gráfica... Bastante. Vai diminuir muito o tamanho. Então, como é que eu vou ter os mesmos compromissos? Que é o que a gente fala, a suspensão de contrato de trabalho, a demissão. É porque é isso. Eu tinha um restaurante que eu atendia, sei lá, eu tinha 50 funcionários, de repente eu vou ter que adaptar para ter 15. Tá aí, como é que eu vou ter os mesmos compromissos com os fornecedores? Eu vou comprar menos. Então, não tem como eu manter uma dívida ativa, uma dívida com o mesmo valor que eu ia pagar antes. E aí eu vou ter que fazer em 3 anos um milagre que o Estado já vinha quebrado de um certo tempo atrás, que em 3 anos eu vou ter que fazer um milagre da gente se reconstruir e pagar novas dívidas. Não, a gente vinha de parcelamento de salário, diga-se de passagem. Isso. Né? Parcelamento dentro do mês ali e tal, e às vezes fora do mês. Mas até não é o nosso foco da conversa aqui, mas o que eu me pego pensando na verdade, o Rio Grande do Sul ele não teria crédito com a União em função da Lei Candir, por exemplo. Então, na medida que em 96 passou lá a isenção da cobrança para exportação, a gente deixou de ter uma arrecadação ali. E essa dívida ela tem uma origem, né? E essa relação da Lei Candir com essa dívida que o Rio Grande do Sul tem com a União é que para mim nunca vai fechar a conta, e um cara que fala muito sobre isso é o Germano Rigoto. Então, quem quiser pesquisar um pouco também sobre, tem bastante conteúdo nesse sentido. Eu ia trazer uma dúvida agora de isso, assim, ó. Eu como empresário fico pensando, cara, vai sair, sei lá, esse decreto, eu vou poder suspender, eu vou poder fazer um desligamento mais facilitado. Mas e da parte do colaborador? Né? Tipo, eu vou desligar o Leandro. O Leandro vai ter acesso ao seguro-desemprego, ele vai ter um subsídio do governo para ele se sustentar por quantos meses? Se eu não me engano, o seguro-desemprego ele foi prorrogado por mais 2 meses, né? Para as pessoas que já estavam ativas. Mas sei lá, o Leandro tem 2 meses só de casa, eu contratei ele há 2 meses atrás porque eu estava expandindo e agora eu vou ter que desligar o Leandro. Vai ter amparo nessa situação? Vocês já viram alguma coisa nesse sentido? Sim. Que já tem uma medida provisória, 1216 de 2024, que prevê antecipação do abono salarial, PIS, PASEP. Uhum. Os funcionários já podem antecipar. Antecipação do Bolsa Família, Auxílio Gás, já está aprovado. Aí teria que pesquisar exatamente valores, mas já está aprovado. 2 parcelas adicionais para quem está no seguro-desemprego. Então vai ter 2 a mais. Quem está. Quem irá, aí não se sabe. Né? Prioridade da restituição do imposto de renda. Então quem já fez a declaração. Né? Prorrogação, depois o Andrés até vai falar, 3 meses do pagamento do Simples Nacional, mas é a prorrogação, né? Tu não vai deixar de pagar, tu vai ter que pagar daqui a 3 meses. Vai acumular para frente. Vai acumular. Deixa eu ver aqui, dispensa de bancos públicos de exigir negativas fiscais, tributárias para fins de crédito, de empréstimos. Liberação, isso aqui saiu na sexta-feira. Hoje nós estamos em 27 de maio. Então foi na sexta-feira, 24 de maio. O PRONAMP, né, Programa Nacional de Auxílio a Pequenas Empresas, saiu na sexta-feira. Isso já está valendo, então podem procurar. Por enquanto é só a Caixa Econômica Federal. Tá? Os outros bancos ainda não trouxeram isso, mas a Caixa sim, que é financiamento para capital de giro. Então empresas que não têm dinheiro em caixa poderão buscar valores na Caixa Federal. E é interessante aqui o valor que com faturamento abaixo de pequenas e médias empresas, abaixo de 4.800.000, né, por ano. Taxas de juros que até achei alta, né, 6% ao ano mais Selic. Mas, enfim, é um bônus. O que é interessante aqui é subvenção econômica federal. Então, se tu pegar 100 mil reais, por exemplo, de empréstimo, tu vai ter que devolver 60 mil.
40 mil o governo federal vai dar de subvenção. Aí sim. Tá? Prazo de pagamento de 60 meses, esse valor, e carência de 6 a 24, que aí vai ser analisado na Caixa, né? O nível que a empresa foi afetada. Então, isso pelo menos isso não é hipotético, né? Isso eu trago que é algo concreto que o empresário já pode ir na Caixa Econômica Federal, mostrar, só tem que comprovar. Sim. Tem que comprovar que a cidade está em calamidade ou emergência e tem que comprovar que foi atingido. Tá? Então o Pronamp já está valendo. Uma baita dica aí fica para quem está nos escutando, que vai depois pegar esse recorte aí pelas redes sociais. Isso aí não dá para deixar para ontem, né? Essas situações que a gente está comentando, de quem está nessas situações de não saber o amanhã da sua empresa, cara, não perde tempo, já busca essa informação, porque isso aí não vai acontecer duas vezes e provavelmente tem algum orçamento. Tem um orçamento destinado, alguns milhões para isso. A hora que acabar... Exatamente. Sim. Não, tem uma outra dica nesse sentido que é do Sebrae, que vai oferecer auxílio financeiro para os empreendedores também afetados. Eles vão destinar recursos do orçamento próprio, né, para empresas do Simples Nacional, aí, produtores rurais. Eu ouvi, tive algumas conversas com o pessoal do Sebrae. Deve sair já nos próximos dias aí o formato de trabalho, de como vai ser, mas eles vão conseguir levar o recurso do orçamento do Sebrae para dentro das micro e pequenas empresas aí afetadas também. Então também ficar consumindo informação. Porque, eu ia dizer, agora o empresário, né, o empregado também, né, todos, mas principalmente o empresário que quer manter a sua empresa, enfim, ele vai ter que estar muito atualizado. Não vai poder perder muito tempo. Todo esse material que eu trouxe aqui para vocês, e a conversa, é desse mês de maio. Não tem nada de abril aqui. Tudo de maio. Então, olha quanta coisa está acontecendo no mês de maio. E se atualizando, né? Isso vai mudando. Cuidado com fake news, pessoal. Então, a gente quis trazer essas informações através do nosso podcast justamente para validar isso, né, com profissionais capacitados. Mas, cara, tá com dúvida, questão da Caixa, vai na agência, né? Ou procura o meio oficial, porque tem muito golpe. Então, daqui a pouco os caras vão estar colocando Sebrae, porque associações comerciais. Os caras criam sites fakes, daí tu bota teus dados, os caras vão começar a pegar empréstimo no teu nome, sabe? Tipo, cara, é tanta coisa que pode acontecer, então cuidado nesse momento também de desespero, de buscar os meios oficiais para ter a informação e não se expor, porque senão tu vai ter uma dor de cabeça maior ainda que tu já tem, né? E infelizmente tem pessoas que fazem isso. Pessoal, a gente está já encaminhando aí para a reta final. Se vocês têm alguns outros destaques para trazer para nós, acho que é importante já começar a abordá-los. Na verdade, sobre o aspecto tributário aqui, só para complementar o que o colega aqui já tinha comentado, né, nós temos uma prorrogação de prazos, né, então, com relação aos tributos federais. Aquilo que vencia em abril, maio e junho foi prorrogado para julho, agosto e setembro. Então, nós temos aí 3 meses de oxigênio, vamos dizer assim. Só que isso, claro, é jogado lá para frente. E aí vem a calhar a solicitação dessas entidades que o Fabrício comentou, em especial a Federação, no sentido de aumentar esse prazo, né, para 6 meses. 3 meses é muito pouco. 1 mês a gente viu que já passou. Né? Toda essa função começou ali por 20 e poucos de abril. Né? E a empresa está embaixo d'água ainda. Nós estamos em 27 de maio e os negócios ainda não sequer começaram a retomar o seu rumo. Teve gente que voltou e teve que sair às pressas porque voltou a água, né, cara? Exatamente. Então nós temos aí 3 meses de oxigenação, né, para tributos federais. Tributos estaduais também. Né? Nós temos uma série de outras questões mais amenas, mas que ajudam. Imposto de renda, o prazo aqui para os municípios, para todo mundo, na verdade, acabaria dia 31 de maio. Agora, para os municípios afetados, esse prazo foi postergado para 31 de agosto. O pagamento. A declaração e o pagamento. E o pagamento. A declaração em si mesmo. A declaração, E o pagamento por consequência. E o pagamento por consequência. Vai fazer o ajuste ali e tal, vai ver se tem algum tributo a pagar ainda. Claro, quanto antes tu declarar, antes tu consegue receber a tua restituição, se for o caso, né? Tanto é que existe a previsão normativa para antecipar as restituições aqui a nível Rio Grande do Sul. O IPVA também. O IPVA vencia-se por agora. Agora saiu um decreto, dia 24 de maio, sexta-feira, delimitando, então, quando é que vai ser o efetivo vencimento do IPVA, seja para cota única ali, né, ou para quem vinha fazendo o pagamento parcelado. Né? O vencimento seria
agora, por esses dias que passaram, e ele foi levado para dia 28 de junho. Então já é um... Tem mais um gazinho, mais respiro. Acho que criaram o DPVAT agora de novo também, né? Não, A nível federal, sim. isso. Nível federal, sim. Mas esse já tá funcionando? Já. Foi criado, foi aprovado. A legislação ainda não foi publicada, mas foi aprovado. Tá, mais um... Mas... É mais uma cutucada. Só rindo para não chorar, né, tia? Nós temos 503 deputados para cobrar, né? Então a gente tem que fazer isso. É que o IPVA ele já vinha parcelado, né? Então era janeiro, fevereiro, março, né? Então a parcela de abril, ela foi... Abril, maio, junho, então ela foi todas foram jogadas ali pro final Só de que, mas junho. isso tudo, nós pensamos assim, como empresário e como entidade. Claro. Né? A gente vê, a maioria das situações que a gente vê joga para frente. Prazo, fôlego. Ok, é necessário, é importante e tal. Mas mais importante que isso é dinheiro, entrando dinheiro de recursos, de financiamento, porque não adianta jogar para 3 meses se a empresa está embaixo. Entre limpar a empresa, recuperar o maquinário, começar a trabalhar e faturar, vai muito mais do que isso. Mas Tu sem vai ter dúvida. que faturar 3 vezes a tua normalidade para começar a botar as coisas em dia. Exatamente. E aí tu vai ter guias dobradas, né? Quando a coisa começar a voltar pro trilho, nada, mas te lembra de 2, 3 meses atrás? Então tá aqui. E isso aconteceu na pandemia também. 3, 4, 5 meses prorrogados para frente, lá no início da pandemia, prorrogaram para frente. Mas depois a empresa tinha que faturar mais, estando fechada, para poder. E então tem empresas até hoje endividadas, Exatamente. ou que tiveram que se enquadrar no Refis, programa de refinanciamento, e estão passando. Quantas quebraram, a gente sabe, né? Até para ter uma noção, vocês lembram do furacão Katrina, lá dos... New Orleans. New Orleans, lá nos Estados Unidos, né? Foi só uma região, uma pequena região, que é menor que a nossa aqui, região sul, foi afetada, e eles demoraram 10 anos para reconstruir a região, que foi muito grave, e gastaram, o governo americano gastou 150 bilhões para recuperar aquela região. O nosso estado, aqui a região afetada é muito maior, e a nossa preocupação, será que teremos 150 bilhões aportado no Rio Grande do Sul para recuperar o estado? Essa é a pergunta. Eu tenho minhas dúvidas se virá. Não adianta apenas prazo ou um Pronamp aqui de 100 mil, 200 mil, 300 mil. Ajuda, sem dúvida. Tudo. Quando a pessoa está desesperada, tudo ajuda. Mas o Rio Grande do Sul, né, pelo PIB, né, que é o terceiro quarto do país, o que significa isso? Que produz muito e manda para Brasília. E o retorno não é proporcional. Exatamente. Vai para o Brasil inteiro. Então, o Rio Grande do Sul vai precisar de muitos e muitos anos com um bom aporte financeiro público para fins de recuperação. Senão, quem vai sofrer são as pessoas, né? Porque no fundo a gente fala empresa, mas quem sofre, seja o empresário, pessoa física, mas os empregos ali, as famílias que dependem daquilo ali, é que acabam sofrendo. Eu acho que um impacto que a gente nem comentou aqui, mas aeroporto Salgado Filho, né? Então, se a gente pensar que o maior dentro da capital, né? Mas o principal aeroporto do nosso estado que a maioria das empresas utilizavam diretamente ou indiretamente, né? Tá afetado. Daí tu traz para aeroportos menores que hoje uma passagem que tu ia para Rio, São Paulo por 400, 500, 600, tu não paga menos de R$ 1.800 hoje, chegou diretamente de Pelotas a R$ 5.000 em algum momento. Sim. Então, tudo isso vai impactando que tu vai gerar economia, que tu vai ter menos poder de compra, Aquisitivo, né? tu vai ter insumos mais caros ou falta de insumos, como para quem não vive essa realidade, mas a gente chegou até que 2 dias sem gasolina na cidade. Sim. E aí tu tá desesperado porque era um desespero que o pessoal que fazia a doação não conseguia se locomover, teve que levar combustível pro pessoal que estava fazendo os resgates porque tinha que priorizar combustível para esse pessoal. Então é uma série de consequências em cascata que vai acontecendo que se não tiver essa recuperação em todo o estado, afeta todos os municípios. E Né? as pessoas por consequência. Por consequência. Agora, a gente está falando aqui, eu estou pensando, me lembrei do Fundo Constitucional Financeiro do Nordeste, que destina, né, Sim, uma parte para financiar justamente aquela área, né? Talvez seja o momento da gente cobrar esses Da 500 da seca lá, né? A área que é a questão do agreste lá. Exatamente, com taxas, juros subsidiadas, entre outros pontos, assim, de ter um fundo nacional para calamidade, para esse tipo de situação, onde o governo tenha mais
Não precisa prever em orçamento, já tem uma destinação, um fundo para poder lidar com esse tipo de coisa, né? Porque isso já aconteceu em Santa Catarina, Exatamente, Espírito Santo recentemente Espírito Santo, também, Bahia. Minas Gerais já aconteceu. Uhum. Então teve algumas calamidades que vêm acontecendo, infelizmente, assim, rotineiramente, e poderia ter um fundo para na hora que acontecer ir lá socorrer aquela região, né? Poderia ter, sem dúvidas. Mas são várias situações, né? Que é um conjunto, né, que acaba nos enveredando para um caos, né? Mas se a gente pudesse deixar uma mensagem assim, derradeira, né, para os empreendedores, para que na medida do possível hajam com sensatez, né? O bom senso sempre vai prevalecer, independente, né, do quão desafiador, né, é o cenário que nós temos já instaurado, né, e que nós vamos ter aí para os próximos meses, próximos anos. Né? Tudo aquilo que puder servir de alento ao empreendedor, né? Seja uma prorrogação de prazo, uma flexibilização nas normas trabalhistas também, vem muito a calhar. A questão dos seguros também. Vem cá, será que eu não tenho uma apólice de seguro aqui? A minha frota foi afetada, os veículos da minha empresa foram afetados, o prédio da minha empresa foi afetado, o meu imóvel de moradia foi afetado, né? Cabe uma revisão bem atenta lá da tua apólice de seguro, por exemplo. Vai lá para a letra miúda, né? Se não tiver detalhado na apólice, pede ajuda para o teu corretor de seguros. Né? Se mesmo assim vocês ficarem na dúvida, existe um caminho, né, regulado pela SUSEP, né, que traz todas as condições básicas ali para a contratação de seguros. Né? A SUSEP é a Superintendência de Seguros Privados, é uma autarquia do governo federal que regulamenta, né, a comercialização e a prática dos seguros, né, a nível nacional. Então, joguem lá, gov.br/SUSEP, vai ter ali uma consulta de produtos. Lá na tua apólice de seguro vai ter um número de processo SUSEP. Cola esse número na ferramenta de busca ali desse site e ali vocês vão ter acesso às condições gerais do seguro de vocês. É um arquivo gigantesco, né? Eles estão separados ali por períodos de comercialização. Então tem lá uma apólice da seguradora A, B, C, vai ter ali os períodos em que aquela apólice foi comercializada sobre aquelas regras. Vai no teu período em que aquilo ali está se encaixando, né? Acessa o documento e vê quais são as condições do teu seguro. O que é se a cobertura para esses eventos está contemplada no teu seguro, né? Se tu tivesse uma negativa num primeiro momento, será que aquela negativa se sustenta? Né? Será que aquela cobertura básica do teu seguro não está prevendo uma cobertura para eventos de alagamento, de enchente? Ah, mas tem a situação do agravamento de risco, tu contribuiu para o risco. Mas como assim? Né? São N situações. Então, a informação, procurem sempre estar bem informados, né? Atentos às publicações, preferencialmente por órgãos oficiais. Tem muita bobagem circulando nas redes sociais, como o Vinícius bem colocou, né? Diário Oficial, canais do governo, canais de notícia, né? que se possa minimamente confiar, né? Entidades empresariais, principalmente, né? Porque Associação Comercial, Federação, Farsul e afins, né? Todas essas entidades têm um time muito qualificado que acabam fazendo um filtro de muita informação e traz tudo decantado, só para a gente consumir. Que eu acho que é o principal papel nesse momento, né? Das associações, das federações, de trazer essa tranquilidade para os seus filiados, associados, enfim, de pelo menos tu ter um canal que tu possa confiar. Porque são horas e horas de reuniões, de conversas, justamente para esse sentido, né? Acho que até agora a Lucelli é diretora de comunicação, acho que lá da Associação Comercial, né? Isso, nossa parceira aqui, nossa amiga Lucelli. Mas é isso, é tu buscar esses meios oficiais para que tu consiga ter acesso a uma informação que tu não fique buscando em... Cara, desculpa, mas seja em Reels, seja em mídia social, que tem um monte de profissional bem gabaritado. Pode até olhar ali, mas pesquisa. Procure depois na tua entidade de classe, ou em órgãos oficiais, enfim, ou um contador, ou para o advogado, enfim, porque tem muita informação ruim e que vai te levar para uma situação pior do que tu estás. Exatamente. Essa questão do seguro, quando eles falou, tem a questão do seguro da casa, do veículo, da empresa, de conteúdo, né, de mobiliário, que
né, foi afetado. De maquinário, as empresas grandes têm, às vezes, seguro de maquinário, e aí, que vale milhões as máquinas, está coberto, não está, então, procure se informar. Né? O próprio aluguel, que é obrigatório ter um seguro, não sei se seguro Aluguel. é tão amplo, não é, então tem que ir atrás. Daqui a pouco botaram numa pólice que tinha essa cobertura, tu não sabe? Porque geralmente é de fogo, né? Geralmente buscar as informações atualizadas e confiáveis, eu acho que no momento, assim, tanto para a pessoa física, mas principalmente para empresários, ganha um fôlego, ganha assim, um alento, porque dali pode ser um divisor de águas do teu negócio partir para, né, retomar ele num bom cenário, ou ele decair. Né? Então, acho que falaste bem, nós temos que ter essa informação de qualidade e uma fonte segura. Né? Muito bem, gurizada. Chegando já na finaleira, pô, passa rápido. Hoje a gente batendo mais de hora aqui de bate-papo, porque o assunto ele é importante, ele vai se mudar provavelmente daqui a um mês. Você tá vendo, talvez a gente tenha um cenário diferente, né? Ele é muito, enfim, é bom o pessoal ficar nos acompanhando, a gente também vai continuar trazendo conteúdo nesse sentido. E a mensagem que a gente deixa pro final desse programa aqui é o compre do gaúcho. Então a nossa indústria ela é reconhecida dentro do Brasil, fora do Brasil, pela qualidade dos produtos e tudo mais. A melhor forma do resto do país ajudar, vamos dizer assim, é comprar do gaúcho e o gaúcho comprar do gaúcho. Esse eu não preciso nem dizer, eu preciso. Eu acho que o próprio governador teve uma fala que pode ser que foi infeliz no contexto, mas ela é entendível justamente por isso. Porque está vindo muito item para o nosso uso, mas que não vai trazer arrecadação e não vai trazer movimentação na nossa economia. E eu acho que esse movimento do Compre do Gaúcho é isso, é deixar o nosso dinheiro aqui dentro circulando para aquecer a nossa economia e que, quem sabe, venha de fora também esse dinheiro, não só em doação, mas também em ajuda para os nossos empreendimentos. Mas eu vou um pouquinho além dessa questão de enxergar que a união, né, daí a união, eu digo, seja em associações, mas também em parcerias, vai fazer muita diferença. A gente sabe que tem muita empresa que não vai ter como sustentar muitas vezes um aluguel e olhar para o futuro com esperança. Não pensar que tá tudo acabado, tá tudo arrasado, e pensar que quanto mais a gente se unir, mais fácil vai ser se reerguer. Então eu vejo esse movimento muito legal de... sejam ruas, né? Que, pô, a minha casa ainda está alagada, mas a casa do cara que está na esquina já pode ser liberado, o pessoal se junta aos moradores da rua para fazer esse movimento de limpeza dentro da casa. Vamos pensar isso como empresários. Vamos pensar também dentro das empresas, como as empresas podem se unir para sair dessa situação que muito em breve eu acho que as águas vão baixar e a gente vai poder olhar para tudo isso e enxergar que existe um caminho. De uma forma ou de outra a gente vai se reconstruir. Mas sem dúvida, e uma coisa que eu digo também em algumas conversas e venho percebendo isso, que eu nunca vi o povo gaúcho tão unido como agora. E certamente o nosso povo ele não se une dessa forma há muitas décadas, né? Em prol de algo, né? Com um objetivo firme assim. Então isso pelo menos eu acho bacana, né? Se tem uma coisa que dá para tirar assim, é essa união, essa cooperação da nossa sociedade. Essa solidariedade, né? Do Brasil, mas também do povo gaúcho, né? Porque a gente tem o gaúcho por natureza, ele é muito bairrista, mas ele é muito litigioso, né? É Grenal, é Brapel, é a polarização política, cidades vizinhas com rivalidade, enfim, e isso nesse momento, né? A gente está vendo justamente o contrário, né? A união e colaboração de todos para o bem comum. Não há dúvida que daqui 1 ano, 2, 5, o Estado vai se reconstruir a duras penas, né? Vai ter muita gente passando por momentos difíceis, vai se reconstruir. Mas a mensagem assim é que temos que ter um pouco de calma, né, de resiliência. Os desafios serão grandes, mas ajudando o próximo, né, pessoa física ou jurídica, comprando no comércio local. A gente até tem uma campanha bem forte da Aliança Pelotas e da CP, né, a gente tem ali um slogan até em cima do Café Aquários ali, a gente já colocou até uma lona ali, colocando assim, valorize o comércio local, valorize o empresário local, compre o produto do Rio Grande do Sul. Nada em discriminação com os outros estados, não, mas neste momento é o empresário gaúcho que vai acabar gerando emprego para ajudar as famílias e pagando imposto para ajudar o poder público a reconstruir o que foi destruído. Então,
a mensagem é exatamente essa, Leandro. Valorizar nossas pessoas, nossa gente, né, nosso povo, e consumir aqui dentro do Rio Grande do Sul. Muito bem. Você quer deixar uma mensagem, hein? Gente, o cenário, sem dúvida nenhuma, é extremamente desafiador, né? Mas acho que com perseverança, né? E não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo, né? Nós temos que ter as nossas virtudes, lutar por aquilo que nós merecemos enquanto, né, Estado, que muito contribui para a arrecadação a nível nacional. Me parece que nós agora precisamos muito, sim, de ajuda, né, das entidades governamentais, o governo federal precisa, né, dedicar olhares mais atenciosos ao Rio Grande do Sul. Algo já foi feito, sim, muito pouco, ainda há muito a ser feito, né, mas também uma mensagem de solidariedade entre nós, né? O povo gaúcho que já deu diversos exemplos aí de solidariedade, mas isso ainda me parece pouco, infelizmente. Há muito ainda a ser feito, né? O problema está aí, a maneira com que nós vamos enfrentar esse problema é o que vai dizer como é que nós vamos estar daqui a 1 ano, 2 anos. Então, força, né? E confiem em informações certeiras, vindas de locais confiáveis, para que vocês possam dar os passos da melhor forma, no sentido de progredir, sair desse lamaçal, com perdão do trocadilho, que a gente vem enfrentando aí. Maravilha, então, gurizada. Muito bem, vamos fechando por aqui, né? Um programa fortíssimo, diria, né? Não tem como não ser, né? Agradecer a presença do nosso poderoso Fabrício, obrigado, Andrés. Também agradecer ao pessoal lá da MZ, que são nossos parceiros aqui. O Guilherme já esteve aqui conosco também, acho que mais de uma vez. Então, pô, obrigado pela participação, pela disposição de trazer um tema tão quente, né? Que tá tão assim, notícias de sexta-feira, hoje é segunda-feira, né? Então, pô, obrigado por... A gente sabe que tem muito trabalho por trás de toda essa... De todas essas notícias que vocês estão trazendo aqui para nossa audiência, para, como vocês falaram, a gente poder levar uma informação de qualidade, uma informação com checagem na fonte. Então, mais uma vez, obrigado pela participação. Nós vamos fechando por aqui, né, Vinícius? Isso aí. Agradecer a presença também ao pessoal que está nos acompanhando. E, é claro, lembrando que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado, impulsione seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Também falamos para a VG, gestão de resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Muito bem, gurizada, nós vamos fechando por aqui, deixar um grande abraço e até o próximo episódio. Valeu!